Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. João Batista, que, como sabeis, era médium, não só vidente e audiente, mas também inspirado, que falava por inspiração, conforme os casos, as circunstâncias e as necessidades da sua missão, profere, debaixo da influência espiritual e da ação mediúnica, sem ter destas consciência, palavras cujo sentido exato não compreendia, afirmativas da missão de Jesus, referentes à sua natureza, à sua origem, à sua posição e a seus poderes, com relação ao vosso planeta, à humanidade terrena e a todos os espíritos que, sob a sua direção, trabalham ou concorrem para o desenvolvimento e para o progresso planetário e humano. Essas palavras são as seguintes: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Dizendo isso, João Batista estabelece uma comparação entre si próprio e Jesus. Ele, João, é um homem terreno, sofre encarnação humana, e suas palavras são da terra, emanam do homem terrestre. Segundo o Espírito que vivifica, afirma a origem extra-humana de Jesus quando diz: ele veio do alto, não tira da terra a sua origem, não é da terra, veio do céu. É, portanto, não homem terreno, revestido de um corpo terrestre, mas homem celeste, revestido de um corpo celeste, isto é, fluídico por sua natureza e visível para olhos humanos pela tangibilidade sob a aparência humana, mas considerado material pelos homens. Dizendo: ele está acima de todos, João afirma a superioridade de Jesus sobre todos os espíritos, encarnados ou errantes, quer os que se achem na terra passando por provações e expiações para se desenvolverem e progredirem, quer os que se achem em missão, assistindo a Jesus e trabalhando sob a sua direção, pelo progresso do vosso planeta e da humanidade terrena. Afirma ainda essa superioridade, essa supremacia que Jesus exerce como espírito protetor e governador da terra, com os poderes ilimitados que recebeu do Pai, declarando: o Pai o ama, tem confiança nele e tudo lhe pôs nas mãos. Afirma que Jesus está em relação direta com o Pai e que não fala senão como órgão direto do Senhor Onipotente, dizendo que, quando ele fala, dá testemunho do que viu e ouviu, e aquele que recebe o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Não tendo tido origem na terra, não sendo da terra, não sendo homem terrestre, suas palavras não procedem da terra. Sendo homem celeste, em relação direta com o Pai, cumprindo as vontades deste,
que só Ele conhece e que transmite, confiando a cada um tarefa proporcionada às suas forças, não profere senão as palavras de Deus. Não diz senão palavras de Deus, porque Deus não lhe dá seu espírito por medida. Quer isto dizer, porque Ele conhece os mistérios da vontade divina e a verdade. Estando apto a compreender as vontades celestes e a contemplar o brilho da luz, não é necessário que Deus lhe as vele. E agora o versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por estas palavras, João afirma que Jesus é vosso modelo, vosso guia, o encarregado do vosso desenvolvimento e do vosso progresso e de vos conduzir à perfeição, que só caminhando pelas suas sendas, acompanhando-lhe os passos, podeis chegar ao fim que vos cumpre atingir. Nas explicações que já vos foram dadas, quando analisamos os versículos 15, 16, 17 e 18 do capítulo 3 deste Evangelho, que narra o diálogo entre Jesus e Nicodemos, tendes o sentido e o alcance destas palavras segundo o Espírito. Muito fácil é compreendê-las. Aquele que crê, ama, obedece e merece. Mas aquele que não crê, se afasta, delinque e atrai sobre si o julgamento. Não verá a vida. Permanecerá nas vias tenebrosas da encarnação material. E a cólera de Deus permanece sobre ele. A justiça do Senhor o conservará submetido à expiação. Explicando na mesma passagem da narrativa do colóquio de Jesus com Nicodemos, precisamente no versículo 18 do capítulo 3 deste Evangelho, também já explicamos o que deveis entender em espírito e verdade por estas palavras. Aquele que crê no Filho. Acrescentaremos: Jesus personificava a moral que ele declarou ser toda a lei e os profetas, que é anterior ao seu aparecimento na terra. Aquele que seja quem for, judeu ou gentio, católico ou protestante, cristão ou muçulmano, seja qual for a nação a que pertença, sejam quais forem seu culto, suas crenças, aquele que segue com simplicidade de coração e humildade de espírito a linha da justiça, do amor e da caridade, esse crê no Filho, o conhece. Não esqueçais que aquele que hoje é, por exemplo, judeu, talvez tenha sido ontem um missionário da fé cristã e será, quem sabe, amanhã, um de seus mártires. Tende sempre em mente a reencarnação. As palavras de João Batista, como as de Jesus, se aplicam aos espíritos em via de reencarnar. Não se aplicam no seu sentido próprio, isto é, segundo a letra, aos espíritos encarnados no momento, e sim aos que acabam de o estar e aos que o estarão de futuro. Quanto a estas palavras de João, e ninguém recebe o seu testemunho, elas têm, do ponto de vista geral, o mesmo sentido das que já explicamos, dirigidas por Jesus a Nicodemos, quando disse: E, entretanto, não recebeis o meu testemunho. Essas palavras de João eram de atualidade para seus discípulos que não reconheciam a missão de Jesus,
de atualidade e ditas para o futuro com relação aos judeus e aos outros homens que viriam a desconhecer aquela missão, a cerrar ouvidos à palavra do Mestre, a não caminhar nas suas sendas, a não lhe seguir os passos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.